Cazaquistão, a jornada épica de um mar que desapareceu na poeira. Existem lugares que são pouco conhecidos, mas contêm muitos paradoxos e mistérios. Porque o cosmódromo mais avançado do mundo está escondido em um deserto inexplorado. Não na América, não na Rússia, mas na vasta estepe do Cazaquistão, onde o céu não tem fronteiras e o chão não precisa de mapas. O Cazaquistão não é frequentemente visto nos sonhos dos viajantes, mas para a história e para o universo, esta terra é um começo. O Cazaquistão se estende por mais de 1 milhão de milhas quadradas, tornando-se um dos maiores países da Terra. No entanto, menos de 19 milhões de pessoas vivem em suas vastas planícies. Aqui a estrada se torna uma fita através do silêncio. O vento varre a terra, carregando a umidade, a poeira e o cheiro metálico da vasta estepe. Ele vaga como se procurasse por algo esquecido. Por séculos, nômades atravessaram este espaço, guiados apenas pelas estrelas. Hoje, esse mesmo vazio carrega o peso do urânio, de mísseis e de impérios que adormeceram sob as areias do tempo. Sob o solo aparentemente infinito do Cazaquistão, existe outro mundo, silencioso, mas com a energia para iluminar o planeta inteiro. Mais de 40% do urânio mundial é extraído aqui, em minas profundas na estepe. O som metálico da terra ecoa, harmonizando-se com a respiração dos trabalhadores que estão explorando a energia mais poderosa que a natureza já armazenou. Do minério cinza sem nome nasce a luz de milhões de casas. O mundo raramente se lembra de onde vem essa energia, uma terra vasta revelada através da paciência das rochas e das pessoas.
Nas profundezas das estepes do Cazaquistão, Baikonur é considerado o local de nascimento da exploração espacial da humanidade. Construído em 1955, tornou-se o primeiro local de lançamento espacial do planeta, o berço de onde a era espacial começou. Desta planície desértica remota, a União Soviética enviou centenas de missões para a órbita, desde o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik 1, até o histórico voo da Vostok 1 que levou Yuri Gagarin, o primeiro humano no espaço. Ainda hoje, as naves espaciais Soyuz da Rússia continuam a decolar de Baikonur, levando astronautas para a Estação Espacial Internacional, um símbolo vivo da cooperação internacional. Curiosamente, o próprio nome Baikonur foi escolhido como uma isca estratégica destinada a enganar a inteligência ocidental. A localização real do complexo de lançamento fica a cerca de 200 milhas ao sul da vila original de Baikonur. No entanto, apesar de suas origens secretas, este lugar tornou-se um dos locais mais lendários da Terra, onde a humanidade alcançou as estrelas pela primeira vez. Muito antes de lançadores de foguetes gigantes se erguerem no céu, prometendo um futuro de conquista espacial, as vastas estepes do Cazaquistão foram o berço de outro império. O Império dos Saka, ou Citas, um orgulhoso povo nimade, vivendo em harmonia com a natureza e lutando com um espírito indomável. A vida do povo Saka está intimamente ligada aos cascos dos cavalos. A cavalo, os Saka eram renomados por suas habilidades de tiro precisas, provocando medo nos corações de todos os seus inimigos, de tribos vizinhas a impérios poderosos. O vínculo entre humanos e cavalos era tão profundo que, em muitos montículos funerários, kurgan, cavalos preciosos, eram enterrados com seus donos, testemunho da crença de que a jornada para a vida após a morte também exigia esses leais amigos de quatro patas. Descobertas arqueológicas, a mais famosa sendo o Homem de Ouro, desenterrado perto de Issyk, revelam uma civilização de arte e sofisticação surpreendentes. Cada fragmento de ouro, cada padrão intrincado conta a história de um povo que dominava tanto a guerra quanto a beleza. Através das vastas planícies da Ásia Central, impérios ascenderam e caíram, cada um deixando sua marca de glória, conquista e transformação. A estepe vasta, selvagem e eterna, onde o Oriente e o Ocidente se encontram, onde os destinos dos impérios são forjados. Dos poderosos exércitos persas aos cascos avassaladores dos cavalos mongóis, a terra do Cazaquistão tornou-se um grande épico, testemunhando milênios de ambição e poder escritos em pegadas de cascos e marcas de espadas sangrentas. No entanto,
A estepe nunca pertenceu verdadeiramente a nenhum império, mesmo quando as bandeiras da Pérsia, da Grécia ou, mais tarde, da Horda Dourada tremulavam em suas planícies. A alma nômade da região perdurou, indomada. Cada império trouxe novas estradas, novas fés, novas línguas, mas quando desapareceram, o espírito da estepe permaneceu. O que sobreviveu não foi o governo dos reis, mas o ritmo da liberdade. As pegadas dos impérios permanecem na terra, mas a estepe perdura, carregando consigo o espírito imortal dos sacas, turcos e cazaques que um dia governaram este mar de grama. Sem saída para o mar, mas tem o Mar Cáspio. Além da estepe sem limites, a Terra encontra seu reflexo no brilho silencioso do Cáspio, onde o vento das planícies encontra a respiração do mar. O Cazaquistão é o maior país sem saída para o Mar da Terra, o que significa que não toca nenhum oceano, nenhum mar tradicional, apenas milhas e milhas de silêncio interior, e ainda assim, ele tem uma costa. Estendendo-se ao longo de sua borda ocidental está o Mar Cáspio, o maior corpo de água fechado do mundo, vasto o suficiente para se assemelhar a um oceano. As ondas batem suavemente contra as margens áridas. Quando a noite chega à superfície do Cáspio, suaviza sob a luz fraca, misturando-se perfeitamente com o ar quieto da estepe. O Cáspio permanece como o mar oculto do Cazaquistão, onde terra, água e silêncio convergem em uma única extensão atemporal. Astana, a capital futurista na estepe. Da borda tranquila do Cáspio, a jornada volta-se para o interior, em direção ao coração moderno da estepe, onde o Cazaquistão construiu uma cidade que olha para o futuro, Astana. Agora oficialmente conhecida como Nur-Sultan, fica no coração das planícies do norte do Cazaquistão, uma capital moderna construída onde a estepe aberta um dia se estendia. Ela representa a visão do país para o progresso e inovação. Com temperaturas de inverno caindo abaixo de 30 graus Celsius negativos, Astana é a segunda capital mais fria do mundo. Com o tempo, a cidade carregou 5 nomes diferentes, cada um refletindo um novo capítulo na história nacional do Cazaquistão. Em seu centro, ergue-se a Torre Bayterek, um símbolo definidor de Astana. Seu design é inspirado na lenda cazaque do pássaro Samruk.
uma criatura mítica que pôs um ovo de ouro nos galhos da árvore da vida, conectando a terra e o céu. O ovo representava o sol e a promessa de equilíbrio entre os mundos físico e espiritual. Com mais de 300 pés de altura, a Baiterek incorpora essa ideia em vidro e aço. Uma expressão moderna de renovação e aspiração nacional. De seu deck de observação, o panorama de Astana revela uma cidade moldada pela precisão, linhas modernas erguendo-se da vasta estepe. Perto dali fica a mesquita Hazrat Sultan, uma das maiores da Ásia Central. Concluída em 2012, acomoda até 10 mil fiéis dentro de um complexo de mármore branco e amplos pátios. Sua cúpula principal ergue-se a mais de 200 pés, cercada por 4 minaretes que emolduram uma simetria medida. No interior, uma luz suave filtra através de paredes padronizadas e mosaicos intrincados, revelando um espaço tranquilo e equilibrado para a contemplação. No entanto, até mesmo a grandiosidade da Hazrat Sultan encontrou uma rival na grande mesquita de Astana, a maior da Ásia Central. Concluída em 2022, esta estrutura monumental permanece como um símbolo da fé moderna e da unidade do Cazaquistão. Sua cúpula central ergue-se a mais de 260 pés, ladeada por 4 minaretes imponentes que alcançam mais de 300 pés de altura. A mesquita pode acomodar até 30 mil fiéis, seus vastos pátios de mármore e caligrafia dourada, misturando tradição com inovação. No interior, o salão de orações brilha com delicados arabescos, lustres de cristal e um tapete tecido à mão que se estende pelo chão como um mar de cores, uma obra-prima criada por centenas de artesãos. O Palácio Presidencial Ak-Orda fica na margem esquerda do rio Ishin, servindo como o local de trabalho oficial do presidente do Cazaquistão. Sua cúpula azul e dourada coroa uma fachada de mármore branco, refletindo tanto autoridade quanto clareza no design. Concluído em 2004, o edifício representa a força administrativa dentro da capital moderna. Um símbolo de governança nacional construído sobre ordem e precisão. Não muito longe, o Palácio da Paz e Reconciliação, projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster. A pirâmide de vidro e aço foi concluída em 2006 como um local para o diálogo interreligioso e intercâmbio cultural. Cada nível da estrutura se estreita em direção a um ápice transparente, onde a luz entra na câmara superior, usada para o congresso dos líderes das religiões mundiais e tradicionais. Desde que sediou a Expo 2017, Astana abraçou uma identidade distintamente futurista. A paisagem urbana da cidade é marcada por arquitetura experimental e design voltado para o futuro.
uma cidade moldada pela tecnologia e ambição. No centro do local da Expo fica o pavilhão Nur Alem, uma esfera de vidro com quase 300 pés de altura, agora lar do Museu da Energia do Futuro. Seu complexo circundante continua a operar como um centro de inovação, conferências e pesquisa de design focado na sustentabilidade. Redes de iluminação LED e sistemas de construção inteligentes mantêm o distrito energeticamente eficiente durante todo o ano. Juntas, essas estruturas refletem o esforço do Cazaquistão para apresentar uma identidade moderna e voltada para o futuro ao mundo. Aninhada ao pé das montanhas. Tian Shan, Almaty é a maior cidade do Cazaquistão e antiga capital, um centro metropolitano de quase 2 milhões de pessoas. Embora tenha renunciado ao seu status de capital em 1997, Almaty permanece o centro cultural e financeiro da nação, conhecido por sua energia criativa e ritmo cosmopolita. O nome da cidade vem da palavra Kazakh Alma, que significa maçã. Acredita-se que esta região seja o local de nascimento da maçã selvagem, o ancestral genético de todas as variedades cultivadas ao redor do mundo hoje. A sudeste fica Medeu, a pista de patinação no gelo ao ar livre mais alta do mundo, construída a quase 5.000 pés acima do nível do mar. Ela serve tanto como um marco dos esportes de inverno, quanto como um local de encontro para competições internacionais e recreação local. Acima dela, o resort de esqui Chimbulak se estende para as montanhas. Com teleféricos modernos, trilhas cobertas de neve e vistas que se abrem para os picos infinitos da cordilheira Tian Shan. Suas encostas são divididas em rotas para iniciantes, profissionais e corredores alpinos, operando através de uma queda vertical de mais de 3.000 pés. O resort mantém sistemas de fabricação de neve de última geração e uma rede de elevação conectando diretamente a Medeu, tornando o acesso rápido e perfeito. Chimbulak representa a crescente cultura ao ar livre do Cazaquistão, um espaço onde recreação e natureza coexistem em equilíbrio. Lá embaixo na cidade, as ruas de Almaty combinam a arquitetura da era soviética com cafés de estilo europeu, galerias de arte contemporânea e uma vida noturna ativa.
É um lugar onde as tradições orientais e as influências ocidentais coexistem naturalmente. Uma cidade que reflete a evolução do Cazaquistão de seu passado em direção a uma identidade confiante e moderna. Lago Issyk, cerca de 40 milhas a leste de Almaty. No Vale Issyk fica o Lago Issyk, cercado por encostas íngremes de montanhas e densas florestas de abetos, formado há milhares de anos por um enorme deslizamento de terra da cordilheira Zailsky Alatal. O lago já se estendeu por quase 5 milhas de comprimento e atingiu profundidades de mais de 200 pés. Sua represa natural, criada a partir de rocha e sedimento, reteve a água do degelo glacial por séculos. Em 1963, um súbito fluxo de lama das montanhas rompeu a barreira, inundando o vale e apagando grande parte da bacia original do lago. O desastre também varreu a cidade próxima de Issyk, deixando uma marca duradoura na história da região. Após esforços de reconstrução, engenheiros e geólogos estabilizaram o vale e a água gradualmente reabasteceu a bacia, formando o Lago Azul vívido, porém menor, que existe hoje. A Suíça da Estepe. Dos vales do sul de Tian Shan, a jornada vira para o norte e através de planícies abertas que se estendem por centenas de milhas em direção a uma terra onde a estepe encontra a água mais uma vez. Lá no coração do norte do Cazaquistão fica Burabai, um oásis verde erguendo-se das pastagens, chamado de Suíça da Estepe. Aqui, colinas de granito erguem-se de encostas cobertas de pinheiros, cercando lagos cristalinos como Burabai e Shebakie, cujas águas espelham a imagem plácida das planícies do norte. Entre essas formações estão dois dos marcos mais notáveis do parque: a rocha Okjetpes e Jumbaktas. Okjetpes, que significa inatangível por uma flecha, eleva-se a quase 130 pés acima da superfície do lago. Seus penhascos verticais de granito cinza parecem lisos à distância, mas revelam fraturas afiadas esculpidas por séculos de vento e erosão hídrica. Vista da costa, ela permanece isolada na água, uma coluna geológica impressionante. Ao norte, Jumbaktas, a rocha misteriosa, ergue-se do lago Burabai, em uma forma oval distinta. O vento e o tempo esculpiram suas cristas superiores em contornos que lembram o rosto de uma mulher quando vistos de certos ângulos. A formação muda com a luz e a perspectiva. Dando-lhe a reputação de ser um dos marcos naturais mais fotografados do Cazaquistão. Esses monólitos definem a identidade visual de Burabai, contrastando a suavidade da floresta e da água com a permanência da pedra. O terreno do parque combina a estepe aberta,
penhascos rochosos e floresta densa, formando um ecossistema raro no meio da zona árida da Ásia Central. A vida selvagem prospera neste refúgio natural. Em particular, o cisne branco tornou-se um símbolo das águas protegidas de Burabay. Outrora raro na Ásia Central, ele retornou à região através de décadas de esforços de conservação, agora aninhando-se nas águas calmas do Lago Burabay e do Lago Shebaki. Sua presença tornou-se um símbolo da proteção e equilíbrio do parque, um emblema vivo dos frágeis ecossistemas do norte do Cazaquistão. Dos lagos tranquilos e florestas de pinheiros do norte, o Turquistão, uma das cidades mais antigas do país e o centro espiritual do mundo túrquico, surge diante de seus olhos. Fundada já no século IV, o Turquistão cresceu para se tornar uma grande capital política e religiosa durante a era do Kanato Cazaque. Por séculos, serviu como uma encruzilhada para comércio, erudição e peregrinação através da Ásia Central. No coração da cidade fica o mausoléu de Khoja Ahmed Yassawi, uma estrutura monumental construída sob o domínio de Amir Timur, no final do século XIV. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, o mausoléu de Khoja Ahmed Yassawi permanece como um dos marcos religiosos mais significativos da Ásia Central, um testamento de fé, artesanato e do legado cultural duradouro da estepe. O complexo representa um dos melhores exemplos da arquitetura timúrida, distinguido por sua escala monumental e engenharia avançada para a época. A cúpula central, coberta de azulejos turquesa e azul celeste, abrange mais de 50 pés de diâmetro e ergue-se acima de uma vasta câmara quadrada, uma das maiores cúpulas de tijolo da Ásia Central. Suas fachadas são decoradas com mosaicos vitrificados, inscrições cúficas e padrões de terracota formando uma simetria geométrica precisa. O portal de entrada, emoldurado por arcos pontiagudos e ladeado por torres maciças, exibe a ambição arquitetônica do período timúrida, combinando refinamento estético com domínio estrutural. No interior, jaz o sarcófago simbólico de Khoja Ahmed Yassawi, o reverenciado erudito sufista, poeta e filósofo, cujos ensinamentos moldaram o misticismo islâmico na região. Ao redor do mausoléu há casas de banho restauradas, salões de oração e um museu dedicado à tradição sufista, formando um complexo espiritual completo que continua a atrair peregrinos de todo o Cazaquistão e Uzbequistão a cada ano. Dentro de suas paredes, séculos de devoção, arquitetura e história convergem em um espaço que define a identidade sagrada do Turquistão: Mausoléu de Aristan Bab. A sudoeste do Turquistão fica o mausoléu de Aristan Bab, dedicado ao erudito sufista e mentor espiritual de Khoja Ahmed Yassawi. Segundo a lenda, o profeta Maomé confiou a Aristan Bab uma semente de tâmara sagrada, ordenando-lhe que a passasse a um discípulo digno. Séculos depois, essa semente chegou ao jovem Yassawi, um símbolo de conhecimento e fé carregado através de gerações. Por causa disso, os peregrinos acreditam que toda jornada espiritual ao Turquistão deve começar aqui, em Aristan Bab, onde a devoção dá seu primeiro passo.
A estrutura segue o estilo islâmico inicial da Ásia Central, construída inteiramente de tijolos vermelhos prensados à mão que dão às paredes seu tom quente e terroso. A fachada principal é emoldurada por um arco pontiagudo e um pórtico de entrada, levando a um salão de oração retangular, coberto por duas grandes cúpulas, uma acima da câmara principal e outra sobre a tumba adjacente. Torres de canto menores marcam as bordas do edifício, adicionando equilíbrio e simetria ao seu contorno compacto. O interior apresenta paredes grossas de tijolos e nichos arqueados decorados com reboco simples, criando uma estética contida, mais harmoniosa. Aberturas de ventilação e pequenas janelas permitem que a luz filtre suavemente pelo espaço, iluminando o sarcófago e enfatizando a sensação de devoção tranquila. Essa combinação de design modesto e artesanato duradouro reflete a identidade arquitetônica inicial do sul do Cazaquistão, onde a fé era expressa através da proporção, geometria e permanência, em vez de ornamentos. No interior, descansam os túmulos de Aristan Bab e seus 3 discípulos, fechados dentro de um salão de oração silencioso, iluminado pela luz suave do dia. Perto dali fica o Auliye Su, um pequeno poço cuja água é considerada abençoada, um lugar onde os visitantes lavam as mãos e os rostos antes da oração. Para muitos cazaques, Aristan Bab representa conhecimento, humildade e fé duradoura, os fundamentos da tradição sufista que moldou o Islã da Ásia Central. A cada ano, milhares de peregrinos param aqui antes de continuar para o Turquestão, completando uma jornada de 2 santuários, 2 séculos e uma crença compartilhada. Entre os vales rochosos do sul do Cazaquistão, os capítulos mais antigos da civilização da estepe permanecem preservados. Aqui jaz Tamgali, uma vasta galeria a céu aberto de mais de 5.000 petróglifos, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2004 por seu significado arqueológico e espiritual. As gravuras datam da Idade do Bronze, cerca de 1500 a 1000 antes da Era Comum, e continuaram através dos períodos Saka e Turco, representando quase 3 milênios de crença contínua e expressão artística. Figuras de divindades, guerreiros, animais e cenas rituais cobrem as superfícies rochosas escurecidas do cânion, um registro visual da vida cotidiana, adoração e cosmologia na antiga Ásia Central. No centro fica a imagem mais icônica, frequentemente chamada de Deus Sol de Tamgali, uma figura humana com linhas radiantes ao redor da cabeça e braços erguidos, que se acredita simbolizar a divindade solar e o renascimento. Estimado em datar dos séculos 8 a 9, o local pertence ao período em que os impérios árabes e turcos se espalharam pela Ásia Central, trazendo novas rotas comerciais e a primeira influência islâmica para a região. É reconhecido como parte do Patrimônio Mundial da Unesco, conhecido como Rotas da Seda, corredor Tiangan-Tianshan, listado em 2014 por seu significado histórico e arquitetônico. O nome Akirtas, que significa a última pedra vermelha em cazaque, refere-se à cor distinta do arenito usado em sua construção. As ruínas cobrem um recinto quadrado de cerca de 400 pés de cada lado, construído a partir de blocos maciços de pedra vermelha, cada um pesando várias toneladas. Dentro das paredes, traços de fundações, corredores e pátios centrais sugerem um complexo monumental, talvez um palácio, fortaleza ou mosteiro. No entanto, nenhum registro escrito descreve seus construtores ou propósito. Arqueólogos debatem isso há muito tempo. Alguns acreditam que foi um palácio real deixado inacabado. Outros propõem que foi um santuário religioso, possivelmente islâmico ou cristão nestoriano.
enquanto uma terceira teoria o vê como um local de descanso sagrado ao longo da antiga Rota da Seda. A precisão de seu layout, o alinhamento das pedras, a geometria das paredes e a escala das fundações atraíram comparações com a alvenaria monumental do Egito e da Babilônia. O tempo cobrou seu preço em Aquirtas, mas suas paredes vermelhas permanecem um testemunho silencioso da ambição e incerteza que moldaram os primeiros impérios da Ásia Central. O Grand Canyon, em miniatura. As rochas vermelhas de Aquirtas desaparecem na distância e o chão começa a revelar penhascos e abismos esculpidos pelo próprio tempo. Este é o desfiladeiro Sharim, uma vasta extensão de camadas de arenito empilhadas em terraços e torres, um testemunho da ordem geológica da Ásia Central. Localizado na região sudeste de Almaty, a cerca de 120 milhas a leste da cidade de Almaty, o cânion forma um dos marcos naturais mais impressionantes do país. Estendendo-se por mais de 50 milhas ao longo do rio Sharim, o cânion revela camadas de arenito vermelho, laranja e ocre moldadas em cristas, torres e ravinas profundas. Em sua seção central, conhecida como o Vale dos Castelos, a rocha erodiu em impressionantes formações verticais que se assemelham a antigas fortalezas erguendo-se da terra. Cada torre é formada de arenito estratificado, suas camadas revelando tons de carmesim, ouro e ocre que mudam com a luz. As paredes erguem-se mais de 100 pés em alguns lugares, suas faces gravadas com finas linhas horizontais, traços de sedimentos compactados ao longo de milhões de anos. Corredores estreitos serpenteiam entre os penhascos, criando caminhos naturais que se assemelham a ruas de uma cidade esquecida. Do chão do cânion, as formações parecem quase arquitetônicas, sua simetria e escala dando à paisagem uma sensação de design deliberado. Na base do desfiladeiro flui o rio Sharim, uma corrente estreita e inquieta que vem cortando essas rochas há mais de 12 milhões de anos. Sua água turquesa contrasta fortemente com as paredes vermelhas do cânion e, ao longo de suas margens, pequenos bosques de freixos crescem, uma espécie relíquia da Era do Gelo que sobreviveu em nenhum outro lugar da Ásia Central. A escala pode ser menor que a do Grand Canyon do Arizona, mas sua textura e cor dão a ele uma profundidade visual própria, uma paisagem definida pela precisão, erosão e tempo. Quando a luz do sol muda durante a tarde, os penhascos passam de ouro pálido para carmesim profundo, seus padrões capturando cada ângulo de luz. O efeito é inconfundivelmente cinematográfico, uma vasta escultura geológica que captura tanto a beleza quanto a resistência do terreno do Cazaquistão. Longe, a leste de Sharim, as cores de Actal são mágicas, com trechos infinitos de vermelho, amarelo e branco estendendo-se pelo deserto outrora aquático. Essas formações pertencem às montanhas Actal, um labirinto de colinas em camadas formadas a partir de sedimentos que se assentaram no fundo do antigo mar de Tétis. Ao longo de 60 milhões de anos, o soerguimento tectônico e a erosão revelaram este fundo marinho fossilizado, expondo os estratos coloridos que agora definem uma das paisagens mais surreais do Cazaquistão. Dentro dos vales erodidos, cientistas descobriram fósseis de tartarugas, crocodilos e rinocerontes primitivos, confirmando que esta paisagem árida já foi um ecossistema próspero de água e vegetação. Ao contrário de outras cadeias de montanhas, Actal não possui picos ou florestas, apenas uma extensão aberta de cor mineral e silêncio. Suas cristas se estendem por milhas através do deserto, capturando a luz do sol em tons alternados,
que mudam a cada hora que passa. Caminhar por Actal é traçar camadas da memória da Terra, um registro tangível de oceanos antigos transformados em pedra, climas e transformações. A floresta submersa, assombrada. A nordeste de Almaty, no alto da cordilheira Tian Shan, fica o Lago Khaimji, um lugar diferente de qualquer outro no Cazaquistão. Formado no início do século XX após um enorme deslizamento de terra bloquear um riacho de montanha, o lago esconde uma floresta inteira sob sua superfície turquesa. Dezenas de troncos de abetos erguem-se verticalmente através da água, imóveis e quase arquitetônicos em sua forma. Abaixo da superfície, a água glacial permanece perto do congelamento o ano todo, alimentada pelo derretimento constante de neve e gelo dos picos circundantes. Sua baixa temperatura e clareza preservaram a floresta submersa em detalhes notáveis. Galhos, troncos e até texturas finas ainda visíveis através da água turquesa. Visto de cima, assemelha-se a um mundo transparente, congelado no tempo, onde o processo natural de decomposição foi substituído pela preservação. No inverno, a cena se transforma inteiramente. Na fronteira nordeste do Cazaquistão, existe uma terra que atualmente é intocada pela vida moderna, Katon-Karagay. Estendendo-se pelo ponto de encontro da Rússia, China e Mongólia, esta vasta região selvagem protegida forma o maior parque nacional do país e uma de suas regiões mais isoladas. Cobrindo mais de 1,5 milhão de acres, faz parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça de Altai da Unesco. Protegendo um vasto ecossistema moldado pela altitude e pelo tempo, a paisagem se desenrola em camadas, picos cobertos de neve das montanhas Altai, geleiras antigas, prados alpinos e florestas de taiga infinitas de bétulas, abetos siberianos e cedros. Cada zona marca uma mudança no clima, de florestas subárticas na base para tundra de alta altitude e gelo permanente acima. Flores silvestres florescem em verões curtos, pintando os vales das montanhas com cores antes que o longo inverno se feche novamente. A Cordilheira Altai está entre as mais antigas da Terra, frequentemente chamada de berço das culturas nômades da Eurásia. Traços arqueológicos, tumbas de pedra e petróglifos ainda aparecem entre as cristas, testemunhas silenciosas das primeiras migrações através da estepe. Katon-Karagay também é lar de vida selvagem rara e emblemática. No alto das encostas estão os Arkar, ou ovelhas selvagens de Altai, uma espécie poderosa encontrada apenas nesta região, com chifres em espiral que podem exceder 3 pés de comprimento. Os machos podem pesar mais de 300 libras, seus chifres curvos ficando mais pesados com a idade. Formando cristas distintas que registram a passagem dos anos como anéis em uma árvore.
Eles habitam terrenos íngremes e rochosos entre 6 e 13 mil pés de elevação, movendo-se facilmente através de penhascos onde poucos outros animais podem sobreviver. A pelagem espessa e os pulmões fortes do arcar permitem que ele suporte invernos congelantes e o ar rarefeito da montanha. Antes ameaçada pela caça e perda de habitat, sua população aqui se recuperou lentamente sob proteção nacional. Transformando a espécie em um símbolo de resiliência em todo o Altai Kazakh. Nas profundezas dos penhascos glaciais de Katong Karagai vive o leopardo das neves, um dos predadores mais raros da Terra. Ele se move sobre as rochas altas quase silenciosamente, sua longa cauda equilibrando cada salto no gelo e na escuridão. A pelagem espessa e cinza pálida permite que ele desapareça completamente contra as encostas de granito. Uma adaptação perfeita para caçar em ar rarefeito e vento congelante. Avistamentos são raros, apenas armadilhas fotográficas, e as pegadas fracas deixadas na neve fresca revelam sua presença. Escondida nas profundezas do Altai, Burkhan Bulak é a cachoeira mais alta do Cazaquistão, caindo em cascata por mais de 400 pés em 3 níveis distintos. Alimentada por riachos glaciais, ela desce de um desfiladeiro estreito cercado por floresta de pinheiros e penhascos de granito íngremes. Enchendo o vale com um rugido contínuo de água caindo. A névoa sobe e paira no ar frio, capturando a luz em flashes fugazes de prata. Cada detalhe, da pedra molhada às agulhas de pinheiro trêmulas, carrega a sensação de natureza intocada que define o Altai Kazakh. Vasto, indomado e longe de qualquer cidade, Katong Karagai permanece como uma das últimas grandes regiões selvagens da Ásia Central, onde a vida segue o mesmo ritmo tranquilo que tem seguido por milhares de anos. E se Marte nunca estivesse lá fora no espaço, mas escondido aqui na Terra? No oeste do Cazaquistão fica um deserto tão vasto e tão silencioso que astronautas já treinaram aqui porque não se parecia em nada com o nosso planeta. O Planalto de Ustyurt estende-se entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, onde o solo cai nas terras baixas do Cáspio e na bacia desaparecida do Mar de Aral. Quando a luz do sol atinge o calcário, toda a paisagem torna-se ofuscantemente brilhante, como se refletisse um segundo céu. Visto de cima, ele se desenrola como um espelho rachado. Imagens de drone revelam veios de rocha e sombra, o pulso fossilizado de um mar antigo. Arqueólogos descobriram ferramentas de sílex, os contornos de acampamentos esquecidos e gravuras esculpidas na pedra.
Cada marca sussurra que pessoas viveram aqui uma vez, depois desapareceram, deixando apenas silêncio. E a voz do vento muda com a luz, suave ao amanhecer, feroz ao meio-dia, quase humana ao anoitecer. Estando aqui, você não se sente sozinho, você se sente pequeno, como se a Terra estivesse silenciosamente lembrando o quão vasta ela realmente é. Rio Teques. Há um mistério que ninguém explicou completamente. Como pode um rio permanecer vivo na borda de um deserto que parece infinito? O rio Teques flui silenciosamente entre o Cazaquistão e a China, serpenteando por um vale outrora esculpido por antigas geleiras. Sua água é tão clara que até as menores pedras brilham sob a correnteza. Cavalos e iaques pastam ao longo de suas margens, seus reflexos fundindo-se com as nuvens à deriva acima. Aqui o mundo se move em um ritmo intocado pelo tempo. A cada verão, famílias nômades retornam a esses prados. Dentro, o ar é doce com o cheiro de leite de égua fermentado. Lá fora, crianças perseguem o vento enquanto os mais velhos tocam a dombra, suas notas ecoando pelo vale como uma memória que nunca desaparece. Quando a noite cai, o rio torna-se prateado sob um céu intocado pelas luzes da cidade. E ao amanhecer, o Teques brilha mais uma vez. Um fio vivo costurado através da estepe, provando que mesmo na borda do mundo, a vida ainda encontra um caminho para florescer. Poucos lugares guardam encantos tão naturalmente. O Cazaquistão guarda. Em um país onde a distância define o horizonte, as pessoas ainda o recebem com calor. Com histórias e com chá servido como se o tempo tivesse toda a paciência do mundo. Eles vivem entre o silêncio e o vento entre cidades modernas e planícies antigas. Carregando a mesma dignidade calma que perdurou por séculos. O Cazaquistão não é apenas um lugar no mapa, é um ritmo de cascos na estepe, de risadas no frio, de corações que nunca esquecem de onde vieram.
E se o seu coração ainda anseia por vagar, outra terra, desconhecida e bela, está se revelando diante de seus olhos, bem aqui nesta tela.